O que é Evangelho? É um livro ou é uma essência que gera e nutre e ao mesmo tempo uma lei que normatiza? Para o Espírito Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, o Evangelho não está aqui nem acolá, mas em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos da nossa consciência e de nosso coração. Para o Espírito Sheila, na obra Flor de Vida, cada reino tem um Evangelho, e cada Evangelho fala a sua linguagem. Para o Espírito Caína, na obra Canção da Natureza, o Evangelho está na água, está nos peixes, está nas aves. Para o Espírito Miramês, em Força Soberana, o Evangelho está em toda a natureza. E se o Evangelho do Cristo, o cristianismo redivivo, não é senão o Espiritismo, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862, no mês de setembro, o Espiritismo está no ar, está no espaço, está na natureza. É uma lei imutável do Criador. É o cristianismo com outro nome. E para falar do ensinamento universal dos Espíritos, como uma filosofia que nos ilumina pelo conhecimento que nos traz. Uma ciência que esclarece quanto à veracidade destes conhecimentos. E uma moral, um código de ética, o Evangelho, para que possamos bem conduzir a nossa realidade física, psíquica e espiritual, visando, pelo menos, a nossa saúde integral. Já que não achei em parte alguma que Deus criou doenças, e em parte alguma que Jesus adoecera. E se Mateus, no versículo 35 do capítulo 9 do seu Evangelho, relembrado por Emmanuel, afirma: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Creio que seja de interesse de alguns, porque aqui a maioria não tem problemas físicos, muito menos psíquicos, menos ainda espirituais. Por que não tem problemas espirituais? Porque Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862, do mês de dezembro, já nos deu a receita para nos curar de todas as enfermidades espirituais, das chamadas obsessões. Pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. Os únicos meios para se curar, ou para o obsediado curar-se de um obsessor, é a sua transformação moral e a prece fervorosa. O conhecimento de causa. Por mais que alguém afaste os chamados obsessores do nosso campo vibracional, se não modificarmos a nossa conduta, outros se achegam. E como nos informa o Espírito Emmanuel na obra Pensamento e Vida, na lição Associação, tudo que eu julgar, tudo que eu condenar, tudo que eu criticar em meu semelhante, eu arquivo em mim, nos tecidos mais sutis de minha alma, de forma indestrutível, para mais tarde passar exatamente aquilo que agora condeno. E tanto Emmanuel, quanto André Luiz, quanto Joana de Ângeles, Marco Prisco e vários outros luminares, afirmam que o que vemos nos outros é exatamente o que está em nós. Cada um mede o que está fora pelas lentes que tem dentro de si. Mas hoje não vamos nos deter neste comportamento em especial, mas de alguma forma sim, porque nós vamos falar de alimentos e lembrar de Hipócrates, o pai da medicina. Não que a medicina começou com ele, mas foi o ser que mais destacou-se no comportamento, no exercício desse sacerdócio em auxílio ao seu semelhante. Que seu alimento
seja o seu único medicamento. Nós vamos pegar nesse tópico, porque o mínimo que vai acontecer com vocês, com todos aqueles que experimentarem isso na prática, vai economizar no mínimo de 30% a 60% do que vocês gastam com alimentos. E se hoje a fome no planeta gira em torno de 15%, o desperdício chega à casa dos 50%. O desperdício. Então, se soubermos usar a energia, seja ela em forma de proteína animal, vegetal, mineral, de forma fluídica, no prana, nos princípios vitais, na luz, no amor, seja de que forma for que nós vamos trazer esse alimento para dentro de nós, seja através da música, porque a música também nos alimenta. E segundo Santo Agostinho, cantar é orar 2 vezes. Mas segundo André Luiz em Missionários da Luz, a oração e os pensamentos e sentimentos elevados formam o mais potente antídoto contra o mais terrível mecanismo de perturbação, o vampirismo. Se ela é a mais potente, a música, se é 100% mais potente, imagina células cancerígenas isoladas e ouvindo a 9ª Sinfonia de Beethoven. O que será que ocorreu nesse experimento da ciência? Parte das células morreram e partes encolheram, atrofiaram. Agora imagine alguém entrando no mais perfeito laboratório que nós temos em nosso lar. O ser que não faz o evangelho no lar, como a maioria, que apenas faz um ritual. Aquele que tem a coragem de escolher a lição que ele necessita. Seja a indulgência, a compaixão, a piedade, seja o que for que ele necessita. Ele vai fazer um planejamento de aplicação durante a semana. Ele vai estudar, juntamente com aqueles que aderiram à proposta, e vai colocar na prática, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra, em cada atitude. Já que devemos amar o nosso semelhante, como a nós mesmos. Na atualidade não dá mais para sermos severos para conosco e indulgentes para com os outros. Se eu amo o outro com o que tenho, eu preciso ser indulgente para comigo, da mesma forma que sou para com o meu semelhante. O ensinamento dos Espíritos caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. O Espírito Joana de Ângeles, quando deu 2 mensagens, que foi anexadas no Evangelho segundo o Espiritismo, como Espírito amigo, na lição Paciência, ela nos informava que dor era bênção, e Deus a enviava só aos seus eleitos. Na obra Autodescobrimento, e na obra Desperte e Seja Feliz, ela mostra que há uma nova compreensão do amor, não há mais necessidade da dor. Lição essa que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, o Destino e da Dor, já nos falara. Todas as dores, todo o sofrimento humano tem a sua origem no egoísmo, no orgulho. Cessando a causa, desaparece o efeito. E o Espírito Emmanuel convida-nos, ou estimula-nos, a convidar o orgulho, o egoísmo e seus filhos para um diálogo e transformá-los em parceiros. O orgulho em humildade, o egoísmo em altruísmo. E já teríamos sanado a problemática das enfermidades físicas. Mas Joana de Ângeles nos alerta também que todas as enfermidades nascem do uso inadequado da energia, seja ela qual for. E para o Espírito Ramatiz, na obra Jesus e a Jerusalém Renovada, Evangelho é algo que a mente crística capta da mente cósmica e transfere para as outras fontes captadoras. Para o Espírito Augusto Paiva, na obra Veleiros de Luz, na lição Fonte de Vida, a mente do Cristo capta da mente cósmica a força do Evangelho
e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar. E em nosso caso, Jesus, que transfere para a mente humana a força do Evangelho, o pão da vida. E a mente humana vai condensá-la com o auxílio do perispírito e transferi-la para o universo biológico, segundo o autor. E se não desperdiçarmos esta energia, já que tudo em nosso corpo físico, segundo Joana de Ângeles, vai transformar-se em sentimentos. Porque o cientista que faz coro com ela, no estudo da evolução desta consciência que entra em nosso corpo biológico em forma de alimentos, toda a essência que nutre o nosso corpo, inicialmente vai fazer parte da consciência orgânica, da inteligência orgânica, mas fatalmente vão transformar-se em instintos, que são os embriões dos sentimentos e da inteligência, segundo Joana, segundo Hernani Guimarães Andrade. E se os instintos são os embriões dos sentimentos, a primeira camada vibracional do perispírito é composta basicamente de instintos, outras mais sutis de sensações, outras mais ainda de emoções, outras mais sutis, mais purificadas de sentimentos, e no ápice desses sentimentos surge a virtude, o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações, a lei, que gerenciam desde o laboratório mental como força de atração, a lei de amor é a força de atração no universo inorgânico. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O amai-vos uns aos outros é toda a lei através da qual Deus governa os mundos, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 888a. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei através da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Amar ao outro como gostaria de ser amado. Quem é o nosso semelhante? O ser humano? O pré-humano? O animal? O vegetal? O mineral, que também é composto de seres vivos, todos os seus componentes, cada átomo, cada molécula, aglomerado de forças vivas. A força que nós chamamos de princípios vitais, que deu origem aos átomos, que nasceu da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz. A força criadora do cosmos, a matéria elementar, que deu origem a estes fluidos que transformaram em matéria mental. O princípio inteligente do universo, que deu origem a todos eles, porque nasceu da consciência cósmica, expressada pela consciência crística em forma de pequenos fascículos de luz. O pão da vida, segundo Carlos Torres Pastorino. E agora, nós comemos o que gostamos ou comemos o que necessitamos? Quem é que manda em nós? O sabor depende da educação do paladar, já afirmou um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaillon, pseudônimo Allan Kardec. Muitas pessoas, por mais que as outras se esforcem, se ela não estiver em harmonia, saber principalmente que nós precisamos mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago, qualquer coisa que ela for provar, experimentar, vai estar azedo, sem sal, com sal demais. Se eu não estou bem, tudo que vier para o meu universo vai dar a impressão que está equivocado. Eu vou fazer um exercício bem compassado, porque todos nós precisamos comer, ou melhor, precisamos alimentar. Melhor ainda, precisamos aprender a nos nutrir, porque uma coisa é comer, outra muito diferente é alimentar-se, muito diferente ainda é saber se nutrir,
E mais ainda é saber transformar os nutrientes dos alimentos em partes integrantes da nossa consciência. Já que tudo cresce, tudo evolui, desde o elemento primordial até o arcanjo que começou por ser um átomo. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.